Bem-vindo à semana Os Segredos da Alta Performance. Eu sou o Bruno Vieira, psicólogo, especialista em alta performance. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a alta performance na sua vida diária. Se você chegou aqui agora e não assistiu a aula 1, ainda dá tempo. Volte lá e assista a nossa aula 1, a verdade sobre o profissional de alta performance, e após venha para a nossa aula número 2. Nessa aula número 2, você vai poder perceber que viver em alta performance não é apenas para supergênios, para superdotados, para aquelas pessoas que acreditamos que sejam totalmente diferenciadas. Sim, você pode viver isso. Acompanhe nossa aula de hoje e você verá como é possível. Antes de iniciarmos a aula número 2, venho aqui agradecer as inúmeras mensagens, comentários, likes e algumas dúvidas que vieram através de quem assistiu a nossa aula. Recapitulando, na nossa aula 1, nós falamos das pessoas improdutivas, das pessoas produtivas e nas pessoas que desejam viver a tão sonhada alta performance. Também falei sobre a mentalidade e as características dos profissionais que vivem a alta performance. E óbvio que não poderia deixar de lado os desafios que as pessoas que se propõem a viver em alta performance enfrentam, porém também os resultados altamente extraordinários. Ainda em tempo, falamos que é muito importante você ter um compromisso, é muito importante você ter autorresponsabilidade e, mais do que tudo, ter um bom mentor ao seu lado. Já falamos sobre mentalidade, já falamos sobre os profissionais, mas realmente você sabe como aplicar a alta performance na sua vida diária? Eu trago agora um exemplo de como aplicar a alta performance na sua vida diária. Um jogador de futebol, qual joga 90 minutos em campo, comparado 1 a 1, não necessariamente vão jogar 90 minutos. É comprovado que um jogador que está num tempo de jogo de 90 minutos, muitas vezes ele tem a bola no pé no máximo 3, 5 minutos durante o jogo inteiro. O importante é saber o que o jogador faz quando ele está com a bola no pé, e não o tempo de jogo. Esta é a questão que nós estamos falando de alta performance. Não é produtividade, e sim como você executa alguma coisa naquele período de tempo. É a alta qualidade num curto espaço de tempo. Vocês devem estar se perguntando, sim, e como chegar neste ponto? Sim, é possível, está ao seu alcance. Você já entendeu a mentalidade que precisa ter, mas como é isso na prática? Você pode se imaginar tendo resultados extraordinários no seu campo de trabalho, como você atua. Você pode se ver tendo mais tempo, mais qualidade de vida. Você pode começar também a ser altamente reconhecido em tudo o que você faz, colocando metas e atingindo essas metas. Muitas vezes podendo até ultrapassá-las. O que você precisa é treinar, o que você precisa é saber os princípios básicos da alta performance, que vai ser o nosso tema de amanhã. Você ainda pode estar na dúvida. Será que eu ainda consigo? Será que eu ainda posso? Será que isso ainda é para mim? Uma das perguntas que eu mais recebi é: será que eu também posso? Sim, você pode. Tá? Uma das questões que nós vamos abordar é que você precisa ter a clareza que você pode. Tá? Para isso, nós vamos desmistificar algumas questões como mitos, como crenças limitantes. Lembrando que crença limitante é algo que te limita. Crença limitante vem muitas vezes de uma verdade a qual você traz como algo certo, porém não é seu. Você absorveu de alguma outra pessoa. Posso trazer vários exemplos aqui que vivenciei ao longo do meu tempo de atendimento. Pessoas totalmente igual a você, pessoas consideradas totalmente normais, que hoje têm um sucesso maravilhoso. Hoje performam. Por quê? Porque elas treinaram, porque elas entenderam a base da alta performance. E com isso elas começaram a se destacar. Todos sabem que como psicólogo nós temos que preservar o sigilo. Tá? Porém, nós temos vários exemplos ao longo desse tempo que nós vivenciamos e sabemos que isso acontece. Nós temos exemplos clássicos como do próprio Cristiano Ronaldo, que foi diagnosticado com vários déficits de atenção e tudo mais, e hoje é uma referência para todos no futebol. Nós temos atletas da seleção de várias áreas que foram diagnosticados ou inicialmente foram desacreditados pelos próprios treinadores e hoje são medalhistas, sendo que todo o início é difícil. O que você precisa entender? Essas pessoas, quando iniciaram, eram pessoas como você, que está aprendendo, que você está buscando informações, que você está começando a treinar a alta performance. Eles também já estiveram aí
nesse lugar. Só que eles acreditaram e buscaram a tão sonhada alta performance. Como chegar nesse ponto? Você já entendeu a mentalidade que precisa ter. Mas como avançar na alta performance? Eu vou apresentar alguns passos para que você consiga aplicar isso na sua vida diária. Entre esses passos, vamos falar de alimentação, saúde, foco, preguiça, procrastinação e gestão de tempo. Nós estamos falando praticamente de 5 tópicos aos quais, se você tiver total entendimento e embasamento neles, você não tem como não performar. Após você entender que existem no mínimo 5 passos para que você viva essa vida de alta performance, vamos destrinchar um pouquinho alguns deles. Alimentação. Por que o Bruno fala de alimentação? Eu não sou nutricionista, porém, como psicólogo e acompanhando vários pacientes, eu percebi ao longo do tempo que alguém que não se alimenta bem não tem como performar, pois a alimentação é uma das bases para que o seu corpo responda à alta performance. Exemplo, se você comer uma feijoada todo dia, se você comer um churrasco todo dia, pode até parecer-se maravilhoso, mas o tanto que o seu corpo vai levar de tempo para digerir, para fazer o processo digestivo, ele está fazendo com que você não performe. Tá? Podemos falar da questão da saúde. Se você não cuidar da sua saúde de uma maneira correta, ao ficar doente, tudo que você foi produtivo durante aqueles dias, obviamente você vai perder essa produtividade. Então tudo existe uma sequência. Quando a gente fala a questão do foco, uma pessoa que perde o foco, ela deixa de olhar para algo específico, olhando para várias vertentes ao mesmo tempo. Logo, ela não está performando. Ela até pode ser produtiva, mas ela não vai performar. Quando a gente fala da questão da preguiça / procrastinação, nós normalmente levamos isso para o lado ruim. Sim, existe a preguiça / procrastinação positiva, que é aquela procrastinação que ela não entra na sua rotina, que é aquela procrastinação que você fala, poxa, se eu me der o direito de ficar mais 5 minutos na cama naquele dia frio, eu vou compensar de outra maneira. Isso é sim uma maneira de você performar. E por fim, a tão sonhada ou a tão sonhada gestão de tempo, que quando você entende que ter uma boa agenda vai te poupar tempo, vai te reduzir o tempo perdido e não te deixar engessado, com isso você vai entender a partir de agora que sim, você está performando. Lembrando que esses 5 passos que trouxemos nessa aula 2 são apenas exemplos do que nós vamos ter daqui para frente. Então não deixe de acompanhar a nossa terceira aula, onde você vai realmente ver na prática como tudo isso é aplicado. Bom, vocês viram até agora que nós trouxemos alguns exemplos, né? Dentro desses exemplos, podemos ficar aqui horas e horas falando deles. Entre eles, o exemplo agora, gestão de tempo. Por gestão de tempo ou na gestão de tempo, eu posso trazer exemplos de como fazer uma agenda bem feita, como você vai performar mais, como você vai ganhar tempo. Trazer exemplos dentro do exemplos, do tipo, se você montar uma agenda um dia anterior, se você pensar no que você realmente precisa fazer e não colocar 50 tarefas e sim as 4, 5, 6 mais importantes as quais você realmente vai realizar, a questão do que é prioridade e do que não é prioridade, tudo isso a gente está falando de gestão de tempo. Só que o nosso tempo aqui, ele é escasso. Nosso tempo aqui, ele tem que ser muito bem aproveitado. E dessa forma, eu peço que vocês assistam a nossa aula número 3. Eu peço que, se for possível, e se vocês não puderem assistir a aula número 1 e número 2, vá para a aula número 3, que essa sim vai ser a melhor de todas as nossas aulas. Após ter citado esses exemplos da gestão de tempo, recebi muitas perguntas falando, tá, mas qual é a fórmula? Existe algum programa? Existe algo que eu posso me aprofundar? Sim, existe um programa a qual eu desenvolvi para que você entenda todos esses pilares, para que você possa trazer isso para a sua vida. Só que neste momento nós não estamos focando no programa, e sim que você possa entender quais são os pilares, quais são as bases para que quando chegar a hora de você vivenciar esse programa, você já esteja preparado, você esteja totalmente ciente que esse programa ele foi feito exatamente para você que entendeu a base dos pilares da alta performance. Agora eu quero que você foque na nossa semana. Para isso eu te convido para a nossa terceira aula, onde será a mais importante de todas, onde você aprenderá na prática a performar 10 vezes mais, a ter 10 vezes mais resultado e ter mais tempo para você em 10 vezes também. Então não perca a nossa aula número 3, como performar 10 vezes mais na prática.
Lembrando que é muito importante para nós que você deixe seu comentário, que você faça suas perguntas e que nos sigam tanto nas redes sociais como YouTube, também no Instagram, @BrunoVieiraXX. Espero que vocês tenham gostado e te vejo na próxima aula. Até lá!